Boa noite, comunidade das nações. Peço que vocês se coloquem de pé. Então, eu queria perguntar para cada um o que veio fazer aqui, né? Só que se eu fosse começar a perguntar ia demorar, e provavelmente nem teríamos culto, né? Então, eu quero que você pense o que você veio fazer aqui. E eu quero te dar uma boa notícia. Esse aqui é um culto de cura, libertação. E a Bíblia diz que aquele que pede, lhe será dado. Aquele que bater, se abrirá a porta. E eu tenho uma notícia melhor ainda, que a Bíblia traz. Que Deus ele gosta de satisfazer o desejo do coração daqueles que os buscam, tá? E se você veio aqui, é porque você veio buscar Deus. Então bora fazer uma oração juntos. Bora pedir para que Deus abra. Bora abrir, bora tocar o céu. E pedir para que Ele abra e que Ele veja o que a gente está precisando, o que a gente está pedindo. Então comece a pedir a Deus aí no seu lugar. Oh meu Deus, oh meu Pai, te pedimos, meu Pai. Te pedimos que o Senhor sonde nossa mente e nosso coração, meu Pai. Veja o que nós precisamos, meu Pai. Mas te pedimos, meu Pai, que atende nossas orações, meu Pai. O que estamos pedindo em nossa vida. E só podemos te dar toda a graça e louvor a Ti, meu Pai. Então, meu irmão, coloque-se em pé e vamos louvar a Deus.
das fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és Jesus, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sim, tu és o nosso mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há não há nada, não há nada, nada melhor que o meu torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada. Você vai levantar as suas mãos e declarar que não há nada melhor que o nosso Deus.
existe enquanto adoramos. Meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome assim está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias estão se quebrando nessa noite com a sua adoração. Então eu quero te convidar a levantar as suas mãos e profeticamente declarar sobre a situação que você está vivendo que existe um Deus muito maior. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és na tempestade, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o imutável Ele é. Como um trovão impetuoso, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão. Grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Ele é poderoso, Ele é grandioso. Nós adoramos ao Deus do impossível que está aqui nesse lugar. Ele está transformando sentenças aqui nessa noite. Ele está transformando um caos em bênção. Ele está favorecendo a sua vida nessa noite. Então, eu quero te convidar a celebrar a sua vitória, a cantar, porque Ele já venceu por você. Ele já venceu. Vitorioso. Os reinos vêm e vão,
pode passar, mas a palavra dele não muda. Ele é imutável. Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que faz muito além do que pensamos. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ele está nos alegrando nessa noite. Eu sinto uma unção de alegria nesse lugar. Eu quero convidar você a celebrar aquele que já venceu. Ele está visitando aqui casas nessa noite. Está trazendo restauração, está trazendo transformação, porque esse é a formação do nosso Deus, aquele que faz o impossível, aquele que não muda na sua palavra. E o que ele disse pra você vai acontecer, vai acontecer. Aumente a sua esperança, aumente a sua expectativa nessa noite. Vai acontecer, porque o Deus que te prometeu, ele não falha, ele não muda, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Quero te ouvir declarando: assim que eu luto minhas guerras. De mãos levantadas em adoração. Assim que eu luto minhas guerras, 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 é assim. Parece que estou cercado, parece que estou cercado, parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, declaramos o seu nome. Jesus.
Essa noite é uma noite em que você entra por essas portas e você intencionalmente toma posse de uma terra que pode ser que os seus olhos não vejam, mas que no reino espiritual já está preparado para você. Quando você entrou por essas portas nessa noite, o Senhor depositou sobre as suas mãos uma porção de autoridade. Sabe, autoridade sobre a sua história, sobre realizar aquilo que Deus escreveu na cruz do Calvário, aquilo que é seu por herança. Sabe, diagnósticos, incertezas, desilusões, intercorrências não fazem parte da realidade de Deus para você, porque o nome dele é cura, o nome dele é salvação, o nome dele é libertação. E quando ele entra, quando ele chega, ou quando você clama o nome de Jesus em alguma situação, algo acontece, meu amado. Porque não diz respeito ao cenário material, diz respeito àquilo que ele determina no céu. E o nosso Deus é o governo. E o governo tem autoridade sobre o cenário. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele tem autoridade sobre os seus sonhos. Ele tem autoridade sobre tudo aquilo que você está colocando na presença dele nessa noite. Você entende esse lugar? Você entende esse ambiente de milagres? Esse ambiente onde o sobrenatural acontece, independente do cenário. Essa noite não é sobre o cenário, essa noite não é sobre a realidade que você está vivendo, mas sobre a palavra dos céus que foi determinada sobre a sua vida. Você crê nisso? Você pode levantar as suas mãos em nome de Jesus e dizer: eu creio nessa palavra. Diga no seu lugar: eu creio que o nome de Jesus, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que eu preciso, em tempo e fora de tempo. Sabe, um cenário de impossibilidade é tudo aquilo que Deus precisa. O cenário que não é muito favorável a você é tudo o que Ele precisa para que o poder dEle comece a exalar sobre os seus poros. Sabe por quê? Porque quando eu entro na convergência dos céus, eu entendo que não existe nada impossível para mim que o Senhor já não tenha conquistado. Não existe nada impossível para você. A porta que você precisa, Ele já abriu. A cura que você precisa, Ele já te deu. A restauração do seu casamento já aconteceu. O seu filho voltando para casa já é uma realidade. O que você precisa que Ele faça, Ele diz nessa noite para mim e para você: eu já fiz. Ele já fez. Ele já fez. Porque as suas mãos estão levantadas diante do governo da sua vida. As suas mãos estão levantadas diante daquele que até no cenário de morte houve vida no terceiro dia. Não existe nada tão impossível que Ele não possa realizar. Nenhum decreto de morte pode parar o poder de Deus. Levante suas mãos. Se você está fazendo a campanha, pegue o seu prospecto. Se você não tem, a nossa equipe vai passar pelos corredores. E não perca a oportunidade de pegá-lo. Em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de escrever o seu milagre e viver esse milagre. Você vai levantar o mais alto que você puder o seu prospecto. Sabe, você não vai orar como aquele que está sem força, sem ânimo, não. Você vai orar nessa noite como aquele que é filho. Você entende o que eu estou falando? Você vai orar nessa noite como aquele que é filho. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Levante o seu prospecto e no seu lugar, em nome de Jesus, abra sua boca e comece a orar por a sua causa.
Comece a apresentar diante do Pai a sua causa. Comece a falar para Ele: Senhor, eu tenho esses pedidos, mas eu sei que o Senhor está realizando. Diga: pode parecer impossível aos meus olhos, mas eu sei, Pai, que o Senhor está determinando a temporada do meu milagre. E essa temporada começa hoje. Espírito Santo, o Senhor está contemplando e colhendo as orações dos seus filhos neste lugar. E eu sei, Pai, que nenhuma das palavras que nós dizemos no teu altar, ela volta vazia, mas ela gera uma semente que a tempo e a fora de tempo nós recebemos a colheita. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir, vai visitando cada pedido, vai visitando, Senhor, as pessoas que estão em suas casas, vai visitando, Senhor, as pessoas que estão em outras nações, vai visitando aqueles que estão em hospitais, vai trazendo, Senhor, a realidade do teu reino sobre esses leitos, sobre a UTI, que os nossos olhos físicos comecem a ver o milagre que é gerado nos céus. Pai, nós declaramos que toda dor na coluna vai embora em nome de Jesus. Nós declaramos que toda dor de cabeça vai embora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a regularidade das taxas hormonais de mulheres, Pai, em nome de Jesus. Vai entrando na corrente sanguínea, vai livrando de AVC, de acidente, Senhor, automobilístico. Vai trazendo, Senhor, a cura dos céus sobre toda cervicalgia. Vai trazendo a realidade dos céus sobre toda pancreatite. Vai abrindo portas em empresas, portas que não existem, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Pai, hoje nós olhamos para Ti, que Tu és o nosso autor e consumador. Então, diante da Tua presença, diante do Teu nome, que é poderoso para fazer infinitamente mais, nós celebramos o poder, a glória, a honra que se estabelece sobre as nossas vidas. E nós declaramos que nós já estamos em posse daquilo que é nosso. Em nome de Jesus, faça barulho no seu lugar. Uma semana atrás, né? Está em Ezequiel 37. Quando o Senhor fala do vale de ossos secos. O vale de ossos secos fala sobre esperança, sobre restauração, sobre cura. Porque quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor faz tudo perfeitinho, né? Ele colocou Ezequiel. E a raiz de Ezequiel, no hebraico, é restauração. Em Strong fala que é cura, que é forte, que ele é incentivador. Então a palavra de Deus fala o seguinte: eu senti a presença poderosa do Senhor. E o Espírito Santo me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Seco que fala sobre morte, sem vida. Né? E então o Senhor me disse: homem mortal, nessa versão fala homem mortal, mas em várias fala filho do homem, né? Será que esses ossos podem ter vida de novo? E Ezequiel respondeu: Senhor, meu Deus, só Tu sabes se pode ou não. Então, o que acontece? Profetize para esses ossos, né? Então, foi juntando, né? Os ossos foram juntando. E depois que teve esse juntamento de ossos, que ele passeou pelo vale, Deus pediu para ele passear
fazer um movimento. Porque Deus não falou, fica estático, fica parado. Deus falou, passe pelo vale de ossos secos, se movimente, porque Deus é o quê? Deus é movimento. Depois que teve o ajuntamento, os soldados ainda não vieram à vida. E o que o Senhor fez? Profetiza de novo, filho do homem. E o que aconteceu? Sopro de vida, o ruá de Deus veio nesses ossos e eles se levantaram. Então, o Senhor me deu o nome dessa palavra de oferta: esperança e gratidão. Hoje a semente que você vai plantar aqui neste altar, que é extremamente fértil, vai ter um nome hoje intencional, porque Deus foi intencional nesse vale. Então, o nome da sua semente é esperança e gratidão. Por mais que vocês não estejam vendo vida em determinadas áreas de sua vida, pode crer que Deus está fazendo. Porque Deus é Deus de milagre instantâneo, mas Deus também é Deus de milagre processual. Né? Então, assim, Deus é Deus de milagre criativo. Então, quando Deus manda Ezequiel profetizar, ele fala, profetiza. Isso quer dizer, traga à vida o que está morto. E quem que é a própria vida? É Jesus. Quem que é a esperança? É Jesus. Esperar significa esperar em Deus, né? Esperança significa esperar em Deus. Então, assim, quando Deus criou, engraçado que quando Deus fala dessa palavra, ele fala assim, Ezequiel não tem dúvida, porque quando no início dele ele fala assim, eu senti a presença de Deus. Em outra versão fala, a mão de Deus poderosa estava sobre mim. Então essa palavra fala de esperança, creia no Senhor. Quando o Senhor criou o mundo, foi exatamente assim. Criou o mundo que eu falo assim, a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus pairava, tudo é movimento. Eu vou chamar aqui o Marcos. Né, ele vai dar um testemunho fresquinho, né, pastora? Fresquinho para vocês, né, no princípio, porque assim, o que Deus faz é restauração, nessa palavra restituição, e transforma tudo em vida, né? Então, assim, pode falar, pode vir aqui, Marcos. Boa noite, pastores, boa noite, comunidade. Bom, muitos me conhecem ou me vê por aí circulando. Eu sou fotógrafo aqui no Souza já há quase 3 anos. E chegou a hora de testemunhar. Bom, muitos conhecem a história da minha esposa. Minha esposa foi desacreditada, onde médicos falaram que ela teria que arrancar o útero, querendo ser mãe. Passamos por esse processo. Logo em seguida, os médicos falaram que ela começasse a pensar em adotar, que ela não seria mãe. Graças a Deus, hoje nós temos a Larissa de 1 ano e meio. E aí, veio a minha promessa que eu falei com Deus que se acontecesse, eu testemunharia. Um dia antes do nascimento da Larissa, ela não dava sinais e a gente teve que correr para o hospital. E os médicos fizeram os exames e vai ter que nascer. E nisso era um dia antes do meu aniversário. E aí, uma confusão na UTI, porque a mãe que estava fazendo a cirurgia antes da minha esposa, ela foi parar na UTI. E minha esposa desesperou, nós começamos a conversar com o médico e tudo. E aí, numa pausa lá entre os médicos e a gente, eu orei e falei, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso e que eu pedi que Larissa, sem saber se dava tempo ou não, eu pedi que Larissa nascesse no dia do meu aniversário. Não sei como e nem que horas o Senhor vai intervir, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Logo em seguida, o chefe dos médicos entra lá onde a gente estava e falou assim, eu vou fazer o exame na Larissa. E se Larissa tiver tudo bem, vocês vão repousar, porque não pode ser feita a cirurgia com sua esposa estressada. E ela nascerá amanhã.
sem saber que nasceria no dia do meu aniversário. Pois foi feito o exame na Larissa e a Larissa estava excelente. O médico encaminhou e no dia do meu aniversário veio o presente maravilhoso que a Larissa nasceu. E o segundo testemunho é um testemunho de uma oração que eu e minha esposa recebemos do pastor Daniel, que foi o seguinte: a gente vinha sofrendo com desemprego. Quando ela conseguiu o emprego, eu perdia. Quando eu consegui o emprego, ela perdia. E o pastor, eu lembro até hoje que ele orou para a gente e falou assim: a partir de hoje serão momentos diferentes. Portas inesperadas se abrirão. Pois 2 semanas depois, eu recebi 2 oportunidades, tive que escolher uma. Estava trabalhando nela até hoje. Na verdade, eu vou estar trabalhando até sexta, porque segunda-feira eu recebi uma proposta vinda de São Paulo para trabalhar na multinacional, que foi uma porta inesperada que se abriu. Então é isso. O meu testemunho é para fortificar todos vocês. Obrigado. E testemunho é Deus querendo fazer de novo, né? Então, quem já recebeu o milagre da fertilização da madre aberta aí, de porta de emprego aberta, Senhor. E aqui em Números fala, né, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, direi ele, e eu não farei. Então, esse é o nosso Deus. Então, hoje eu convido, pode passar, meninas, por favor. Eu convido vocês todos a se movimentarem, a serem intencionais, igual Jesus igual Ezequiel foi no Vale de Ossos Secos. Pega o envelope e dê o nome que vocês querem. Mesmo que vocês não tenham nada hoje, mas o que vocês podem entregar? A sua semente de adoração, a sua semente de gratidão, a sua semente, o seu coração para o Senhor. Então, quando as meninas vão passando, eu vou dar 2 exemplos de milagre rápido e de milagre no processo. No financeiro, né? Eu fazia oração, que eu estava passando pelo processo. E no mesmo dia, o Senhor mandava uma quantia para mim, né? E o outro, assim, de milagre, de processo de cura, que eu tinha, porque minha fé já disse que eu tinha uns nódulos no corpo, né? E cada vez que um nódulo do meu corpo some, eu glorifico o nome do Senhor. Eu estava com um aqui na coluna, e meu filho passava remedinho aqui, e toda vez que ele passava, eu gritava de dor. Então, o que acontece? Um dia eu orei, só que aí eu ainda sentia aquela dor bem agudinha ainda. Cheguei num dos cultos, chamei uma amiga minha, uma pastora veio também. E nós 3, em concordância, esse nódulo na minha coluna hoje não existe mais. Né? Tem outros, mas eu creio no milagre do Senhor, que o Senhor já fez, porque Ele realmente, Ele não é um homem para que minta. Então, vamos levantar. Você que está aí em casa também, né? Está nas plataformas digitais, o QR Code, o número do Pix. Eu convido vocês a ficarem de pé. E veio muito o louvor da Ludmila Feber, né, na minha mente, do Vale de Ossos Secos. Sopra Espírito. Então hoje a minha oração é: sopra Espírito neste lugar. Sopra Espírito o seu fôlego de vida neste lugar. Que o Senhor traga vida, Senhor Deus, aonde está seco. Pai, desde já, Senhor Deus, pela fé e em concordância com meus irmãos aqui presentes, Senhor Deus, eu declaro que todas as petições, tudo aquilo que eles estão semeando aqui no teu altar, já está realizado. Então hoje, Pai, eu só quero te agradecer pelos teus milagres, prodígios e maravilhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Como é bom descansar nos braços do Pai, não é verdade? E quando nós cantamos isso, nós temos que declarar, crendo, que realmente nos braços do Senhor é o nosso descanso. E hoje eu quero falar com vocês sobre crer. Sobre nós crermos, sobre nós acreditarmos, sobre termos convicção de quem Deus é em nossas vidas. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler ali 9, 22 e 24. Do 22 ao 24, perdão. Diz assim a palavra de Deus: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crer. E ele continua: o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa noite, Pai, obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e eu creio que essa fé vai ser gerada de maneira sobrenatural na vida dos meus irmãos. Se havia qualquer tipo de incredulidade, hoje ela caiu por terra, em nome de Jesus. Aqui, quando nós vamos ver esse texto, havia um cenário de milagre pronto. Era um cenário preparado, porque ali havia um pai desesperado. O pai estava desesperado por aquilo que o filho vivia há muito tempo. E esse texto de Marcos 9 apresenta uma das cenas mais emocionantes dos evangelhos. Um pai que chega até Jesus, trazendo o seu filho, que desde a infância, preste atenção nisso, ele era atormentado por um espírito maligno. Mas esse espírito não apenas o oprimia, mas o levava repetidamente à beira da morte, lançando-o no fogo ou na água com o objetivo de destruí-lo. Esse era o objetivo desse espírito maligno. Mas perceba a intensidade do sofrimento desta família. Imagina você ter um filho
que durante anos acontece isso com ele. É lançado ao fogo, é lançado à água. Um espírito maligno tomando conta desse filho, não de hoje ou de ontem à noite, mas durante muitos anos. Aqui nós vimos que não era um problema recente, mas era uma batalha longa que essa família enfrentava, principalmente esse menino. Era uma batalha longa que ela foi marcada por dor, ela foi marcada por impotência e também por frustração. O pai já havia procurado ajuda antes. De repente você chegou aqui essa noite e falando assim: pastor, eu já procurei tanta ajuda. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fui no pastor tal, no bispo, no apóstolo, já fui em tudo quanto é lugar. Mas esse pai, ele já havia buscado ajuda antes. Ele já havia ido aos discípulos de Jesus. Que se você for ler lá em Marcos 18, eles não conseguiram expulsar esse demônio. E eu creio que isso provavelmente tenha aumentado ainda mais a insegurança desse pai, a insegurança desse homem. Por isso, quando ele finalmente se coloca diante de Jesus, suas palavras revelam um coração dividido entre a esperança e a dúvida. Era o que pairava, era o que acontecia dentro desse pai. No coração desse pai havia muita esperança, mas também havia alguma dúvida. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aqui é o pai do menino, clamando, pedindo socorro. Mas observe a expressão, se podes. Essa pequena frase, ela significa muitas coisas. Essa pequena frase revela um grande conflito interno. Ele acreditava que Jesus talvez pudesse ajudar, mas ele não tinha plena convicção disso. Mas deixa eu te falar algo, às vezes, a dor prolongada, ela faz a esperança enfraquecer. É verdade. Pastor, o senhor não sabe, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido, ou eu, o senhor não sabe, tem muitos anos, pastor, que a gente passa por isso, que nós carregamos isso. Sabe, muitas pessoas, elas chegam diante de Deus dessa maneira, desse jeito, não totalmente descrentes, mas também não completamente convictas de quem Deus é. Elas carregam fé misturada com incerteza. Mas existe uma resposta de Jesus. Fala assim, a resposta de Jesus. A resposta de Jesus, queridos, ela corrige a perspectiva da fé desse homem, dessa família, e vai corrigir a sua hoje também. A resposta de Jesus, ela é profunda e confrontadora. Ele pergunta, se podes. Fico imaginando Jesus falando assim, acho que você não me conhece. Se podes, eu? Meu querido, eu vejo Jesus hoje falando para a gente aqui. Sabe aquilo que você de repente entrou aqui pensando que, será que não vai acontecer? Será que isso mesmo pode acontecer? Será que é uma cura? Será que é uma causa na justiça? Será que é algo que eu ainda tenho alguma dúvida? Jesus está falando assim para mim e para você essa noite. Tudo é possível aquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Jesus está falando para você hoje. Tudo é possível para aquele que crê. Sabe, no texto original grego, nós vamos ver a construção da frase, ela mostra um tom de correção amorosa. Jesus praticamente devolve a pergunta para ele, se podes? Em outras palavras, ele estava dizendo, você está me questionando se eu posso? O problema não estava, querido, e não está hoje também, no poder de Cristo. O problema estava na percepção daquele pai. Sabe, Jesus não estava limitado. O poder de Deus não estava em dúvida. O que precisava ser alinhado era a fé daquele homem com relação ao caráter de Deus. A dúvida nunca, preste atenção nisso, a dúvida nunca está no poder de Deus.
mas na compreensão humana sobre quem Deus é. Jesus então declara um princípio espiritual poderoso: tudo é possível ao que crer. Isso não significa que a fé humana manipula Deus de maneira alguma, de modo algum, mas que a fé se torna um canal pelo qual o poder de Deus se manifesta. E eu quero declarar sobre a sua vida que hoje a sua fé vai ser esse canal onde o poder de Deus vai manifestar sobre a sua vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo vitória, fazendo milagres, operando milagres na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em tudo aquilo que você precisa de um milagre. Hoje é a noite que Jesus olha para mim e para você e fala: ei, hoje você é o canal de bênçãos do céu. Se prepare, porque hoje Deus vai te curar. A fé, ela abre espaço para que o sobrenatural opere, queridos. Sem fé, a pessoa não consegue se posicionar espiritualmente. Ela não consegue se posicionar espiritualmente para receber aquilo que Deus deseja liberar. E Deus hoje, Ele quer liberar cura. Mas esse pai, ele é honesto diante do milagre. Ele é honesto diante de Jesus. Ele não esconde. Ele não tenta falar: não, eu estou com uma incredulidade aqui, mas eu não vou falar nada para Jesus, não. Ele rasga o coração, ele abre o coração, ele é verdadeiro, ele é sincero, porque ele está diante daquele que pode operar um milagre. Sabe, muitas vezes nós estamos diante de Jesus, ou diante de alguém que está orando por nós, e não rasgamos nossos corações, não abrimos, não falamos a verdade. Às vezes você vem aqui à frente para receber uma oração, e você quer esconder a verdade, e o que Jesus mais quer: fale a verdade, porque hoje eu vou te curar. E esse homem, ele foi honesto. A reação do pai, ela é extraordinária, meus irmãos. E imediatamente o pai do menino exclamou. Eu fico imaginando esse homem chorando, sabe, pedindo perdão para Jesus, e ele fala: eu creio. E ele fala: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe, essa é uma das orações mais sinceras registradas na Bíblia. Ele não tentou esconder a sua luta interior. Ele não fingiu uma fé que não possuía plenamente. Ele não possuiu, ele não quis mostrar que ele tinha uma super fé, não. Era uma fé pequena, carregada de incredulidade. Ele foi honesto diante de Jesus. Sabe, foi eu creio, mas reconheço que ainda há incredulidade dentro de mim. Muitas curas não acontecem porque ainda existe um pinguinho de incredulidade dentro de você. E hoje à noite toda a incredulidade vai sair em nome de Jesus. Toda incredulidade, palavras contrárias, barulhos que vieram sobre a sua mente, sobre os seus ouvidos, Deus hoje está arrancando tudo fora. Sabe, quando alguém falou: impossível, é uma mentira que falaram sobre a sua vida. Pode ser impossível para ele que não crê, mas para você que crê, tudo é possível ao que crê. E essa declaração do pai, quando ele reconhece que ainda existe uma incredulidade dentro dele, essa declaração revela um princípio também muito poderoso. Qual, pastor? Deus não exige uma fé perfeita, queridos, mas um coração sincero. Sabe, Ele não exige que a sua fé seja perfeita, mas Ele fala: eu quero ver o coração dele, porque eu vou operar milagre. Aquele homem reconheceu que o problema não estava em Jesus, ele entendeu isso. Não estava na falta do poder de Deus, mas estava na fragilidade da sua própria fé. E quando ele reconhece isso, algo começa a mudar. Porque a fé cresce quando a incredulidade é confrontada pela verdade. Toda a nossa fé, ela vai crescendo quando, sabe, ela cresce quando a incredulidade, ela vai sendo confrontada pela verdade. Mas teve alguém que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E Jesus está aqui, esse que falou que é a verdade, está confrontando todo tipo de incredulidade que esteja aqui dentro da igreja, que esteja aí na sua casa, nos assistindo hoje. Toda a incredulidade caiu por terra em nome de Jesus. Mas a fé, ela depende do conhecimento da vontade de Deus. Um dos maiores obstáculos para a fé não é apenas a dúvida. Será? Não é apenas a dúvida, mas é a falta de conhecimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas nós teimamos em querer fazer do nosso jeito e da nossa vontade. E a nossa vontade, ela carrega imperfeições. A nossa vontade, ela carrega alguns vícios, alguns pecados, alguns traumas. A nossa vontade, ela muitas vezes vai paralisar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós oramos o Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Mas a vontade de Deus, ela vai ser estabelecida na sua vida. Sabe, um dos maiores obstáculos, como eu falei, da fé, não é a dúvida, mas é a falta de conhecimento da vontade de Deus. Se uma pessoa não sabe o que Deus deseja fazer, ela não consegue orar com convicção. E aqui, se você tem vindo para o culto Souza, se você não tem certeza do que Deus quer fazer sobre a sua vida, é porque seus ouvidos são tapados. Porque em todo culto é declarado cura, é declarado salvação, é declarado libertação, é o que Deus quer fazer. Mas muitas vezes nós estamos com nossos ouvidos tapados, nós não conseguimos ouvir aquilo que está sendo dito e falado, proclamado, declarado. Uma das coisas que nós temos que exercitar é declarar palavras sobre nossas vidas, sem nem mesmo vir à igreja. É levantar logo pela manhã e olhar no espelho e falar: bom dia, vencedor. Você não tem mais nada, você tinha, porque hoje Jesus te curou. É você olhar no espelho e começar a declarar sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você ter essa percepção de quem realmente Deus é na sua vida. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de declarar olhando para o espelho, sabe, por conta do quê? Do nosso dia corrido, da rapidez. Se eu acordei, tenho que escovar o dente, ainda nem tempo de tomar banho, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O que Deus quer é conversar com você, dialogar com você. Mas o bispo, ele sempre fala assim: se você não conversa consigo mesmo, você é maluco. Então, os sãos conversam consigo mesmo. De que maneira? De frente para o espelho. Melhor maneira de conversar consigo mesmo, declarando dias de céus na terra. Sabe, eu aprendi isso. Era meio louco, mas eu aprendi isso. Se uma pessoa não sabe o que Deus deseja fazer, ela não consegue orar com convicção. Por isso a Escritura, a Bíblia declara, lá em Efésios 5,17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, ele aqui está ensinando que viver sem discernir a vontade de Deus é viver de forma é viver de forma imprudente espiritualmente. Sabe, nós sermos imprudentes com aquilo que Deus quer manifestar. A palavra grega aqui usada para a palavra compreender significa discernir, entender profundamente, captar o sentido espiritual de algo. Ou seja, Deus deseja que seus filhos conheçam sua vontade de maneira clara. É como um pai que educa o filho. Muitas vezes tem filhos que não sabem o que o pai quer para o futuro dele, porque não dialogam. Muitas vezes tem pais e filhos que não conversam. E o que Deus mais quer com você é mostrar o seu futuro, falar a vontade dele para você. Porque a fé não nasce, queridos, no terreno da ignorância espiritual. A fé verdadeira, ela nasce da revelação da palavra. Muitas vezes as pessoas procuram alguém para entregar uma palavra. É só você. Quando eu falo
com algumas pessoas, ou com todas as pessoas que eu atendo no gabinete: pastor, mas como? Eu às vezes não entendo, não compreendo o que a palavra quer dizer. Eu falei: ora antes, conversa com seu pai, que quando você for ler, você vai compreender aquilo que ele quer falar contigo. Mas por que não compreende? Porque não quer nem orar, já quer ler achando que é o tal. Mas como Paulo declara em Romanos 10:17, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, queridos, ela floresce onde a vontade de Deus é conhecida. Pegue isso para você: a fé floresce onde a vontade de Deus é conhecida. Quando a vontade de Deus é revelada, a fé ela se torna operante, ela se torna realidade na nossa vida. E eu creio que hoje a vontade de Deus ela vai ser revelada para você. Já está sendo revelada. Quando alguém descobre através da palavra qual é a vontade de Deus em determinada área da sua vida, a fé deixa de ser uma esperança vaga e passa a ser uma convicção firme. Por exemplo, imagina comigo, se uma pessoa não sabe que Deus deseja restaurar, ela não sabe o que Deus deseja restaurar na vida dela, ela vai orar com dúvida, ela não sabe pelo que orar, vai ser uma oração fofa, uma oração, como minha esposa sempre fala, de gatinho, sabe? E Deus quer aquela oração de leão muitas vezes, mas é aquela oração fofinha, que você não sabe onde você quer ir, você não sabe para onde você está indo, você tem que ter certeza da vontade de Deus para você, sabe? Se não sabe que Deus deseja salvar, ela intercederá com insegurança. Se não entende o coração de Deus, a sua fé ficará paralisada. Eu vim aqui essa noite para trazer essa responsabilidade, para que você possa realmente entender qual é a vontade de Deus para você. Se Ele te trouxe aqui essa noite, é porque a vontade dEle é operar um milagre na sua vida. Mas quando a vontade de Deus é revelada, a fé se torna ativa. Fé não é desejar algo, fé é alinhar-se com aquilo que Deus já declarou. Pelas suas pisaduras nós fomos. Deus já declarou, então é um alinhamento da minha mente, do céu com a terra, onde eu sou esse ponto de contato, e esse alinhamento vem para declarar a maior verdade sobre o que Deus quer fazer sobre nossas vidas. Se você está aqui, Jesus está falando, Deus está falando, espera aí, então quer dizer que pelas suas pisaduras, Jesus, eu fui curado. Você já foi, você não será. É um alinhamento espiritual, onde você traz a realidade do céu aqui para a terra. E a realidade do céu é cura, realidade do céu é milagre, realidade do céu é o shalom, é o nada quebrado, é o nada faltando, é o nada fora do lugar. Essa é a realidade de Deus para mim e para você. De repente você chegou aqui essa noite com muitas dúvidas, não crendo. Mas aquele homem lá falou que não é bem assim, que não era desse jeito. Aquela mulher que orou por mim, ela liberou uma palavra que eu teria doença, está repreendido em nome de Jesus. Se você teria, você já foi curado, porque nós somos profetas da esperança, que trazemos vida e esperança para a vida das pessoas. Nós não fomos chamados para declarar o caos sobre a vida das pessoas, e hoje eu estou aqui essa noite para declarar que se você entrou por essa porta, você vai ser curado em nome de Jesus. Você que está aí na internet, nós queremos te ver no próximo culto aqui, testemunhando do milagre que Deus operou na sua vida, através dessa câmera que você que está assistindo. Eu quero declarar que Deus hoje está entrando na sua casa e operando grandes milagres na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Foi exatamente isso que começou a acontecer com aquele pai. Ao ouvir a palavra de Jesus, sua visão espiritual começou a mudar. Ele percebeu que o problema não era o poder de Deus, mas era a sua compreensão limitada. Sabe, a batalha interior da fé, que muitas vezes ela está aqui na nossa mente. Sabe, todos os cristãos em algum momento da caminhada
enfrentar essa mesma tensão entre fé e incredulidade. Algum momento da nossa vida nós chegamos e falamos, será? Eu vou falar que o será ou se é uma conjunção atrapalhativa do milagre. Mesmo homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por isso. Abraão teve momentos de questionamento. Moisés hesitou diante do chamado. Até os discípulos, queridos, lutaram com a incredulidade. Isso mostra que a fé é uma jornada de crescimento. A fé é essa jornada de crescimento. Mas há uma diferença entre viver na incredulidade e lutar contra ela. A incredulidade permanente, ela rejeita a verdade. Mas a fé em crescimento reconhece suas limitações e busca ajuda em Deus. A fé verdadeira não ignora a luta interior. Ela leva essa luta até Jesus. E foi exatamente isso que aquele pai fez. Ele levou sua fraqueza até Jesus. Não é todo dia que nós vamos estar fortes, tem dia que nós vamos estar fracos. E nós temos que levar nossas fraquezas até Jesus, porque é Ele que nos torna forte. É Ele que faz com que nós sejamos estabelecidos para cumprir o propósito. E eu creio que vai acontecer hoje essa intervenção de Jesus em nossas vidas. Sabe, logo após esse diálogo com o Pai, Jesus repreende o espírito maligno e liberta o menino. E sabe o que acontece? O milagre acontece. Sabe quem está aqui essa noite? Jesus. E sabe o que ele está cheio de vontade de fazer? Operar mais milagres. Porque é no nome dele. Não é no meu nome, não é do pastor Paulo, não é da pastora Sane, mas é no nome de Jesus. Mas antes do milagre externo, houve uma transformação interna no coração daquele pai. Primeiro, sua visão sobre Jesus foi ajustada. Hoje, Jesus está ajustando a sua visão sobre quem Ele é. Depois, a sua fé foi alinhada com a verdade. Antes de mudar a situação ao nosso redor, muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus transforma a fé dentro de nós. E eu quero terminar dizendo algo. A fé, ela abre espaço para o milagre. E hoje, a sua fé vai escancarar esse espaço para que possa vir um milagre. Vai ser um escancarar por conta da sua fé. Porque você entendeu que tudo pode aquele que crê. Você crê? Quem aqui crê em Jesus? Tem gente que não crê, ainda está incrédulo. Misericórdia. Mas eu creio que você vai crer no final. Sabe, a história termina com um milagre extraordinário, querido. A sua história não vai terminar hoje. Ela vai terminar com um milagre extraordinário. Porque você vai testemunhar, e através do seu milagre, muitas pessoas vão se converter, vão ser salvas e libertas. Eu creio nisso. Depois daquele diálogo profundo, Jesus repreende o espírito maligno. Ele ordena que ele saia do menino e nunca mais volte. O menino, ele cai como morto. Ele cai como morto. Muitos pensaram que ele havia morrido. E morreu o menino. Pô, Jesus orou, ele morreu. Se for necessário você ficar com a aparência de morto ou de morta, para que você possa ressurgir com vida, Jesus vai fazer. Ah, ele morreu, ela morreu. Morreu não. Levanta. Uau! É isso que vai acontecer na sua vida. O seu milagre vai ser tão impactante, vai ser tão assim grandioso, que as pessoas vão olhar e falar assim: uau! Meu Deus! O que foi aquilo? Você vai falar: foi Jesus. O menino
como morto. Muitos pensavam que ele morreu, mas Jesus o toma pela mão, o levanta e ele se põe de pé. Hoje Jesus está falando assim: me dá a mão, me dá a mão. Sabe, sábado no nosso culto ali no Hope, a minha esposa, a gente estava orando, tem um corredor de fogo, e aí lá é bem avivado, sabe, quem vai lá, bem pentecostal assim o negócio. E aí tinha uma irmã lá que estava daquele jeito, né, rodopiando e tal, e o marido dela, ele era incrédulo sobre essas coisas. Ele não acreditava, ele achava exagero da esposa, achava exagero todo mundo caindo, achava exagero o que Deus fazia naquele ambiente. Mas minha esposa teve um discernimento, falou assim, ela está cheia do Espírito Santo. Pegou a mão dele, botou na mão dela, o que aconteceu com ele? Caiu. Caiu como um morto. E ele levantou para uma nova vida. Sabe o que Deus vai fazer com você essa noite? Você chegou aqui, você, não acredito isso, não acredito naquilo. Jesus vai falar assim, pois é, todos nós temos fé suficiente, e nós vamos alinhar a nossa fé, a dele com a sua, para que o milagre aconteça em nome de Jesus. Antes da cura do menino, houve algo que aconteceu no coração do pai. Foi como eu falei, a sua fé foi alinhada com a verdade de Deus. Ele começou com dúvida, mas terminou com fé. De repente você pode ter chegado aqui com dúvida, mas vai sair daqui cheio de fé. E ele chegou perguntando se podes, mas saiu vendo que Jesus pode todas as coisas. De repente você chegou aqui, será que pode? Você vai sair daqui e falar assim, eita, meu Deus do céu, hoje eu entendo que Jesus pode todas as coisas. Eu vi cura acontecer, eu vi milagre acontecer. Não tem como eu não declarar que esse Cristo salva, que esse Cristo liberta. Olha, eu vi na Bíblia que ele se deparou com a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Ele se deparou com esse menino que estava todo endemoniado, ele foi liberto. Ele se deparou com tantas mulheres, com a filha de Jairo, com tantos homens que foram restaurados. Mas eu quero te dizer que hoje é o seu dia de ser restaurado, de ser curado, para a honra e glória do nome de Jesus. Se você crê nisso, fique de pé aí no seu lugar. Sabe, essa passagem, ela nos ensina algo. O que ela nos ensina, pastor? Que a fé, ela não precisa começar perfeita, mas ela precisa terminar rendida à palavra de Deus. Ela não começa perfeita, mas rendida à palavra de Deus. Talvez hoje existem pessoas aqui que chegaram exatamente como aquele pai chegou lá diante de Jesus. Talvez você esteja lutando com uma enfermidade durante anos. Talvez a sua dor ela seja antiga. Talvez um diagnóstico médico tenha abalado a sua esperança, tenha abalado o seu futuro. Talvez você esteja carregando algo que já tentou resolver de muitas formas. E dentro do seu coração existe uma mistura de sentimentos, entre fé, mas também dúvida. Assim como aquele pai, você pode dizer hoje, e eu quero que você repita bem alto comigo assim, Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu quero declarar algo sobre você. Jesus não mudou. O mesmo Cristo que libertou aquele menino continua operando milagres hoje. E repito, ele está aqui. O poder de Deus não diminuiu nada, nem um centímetro. A compaixão de Cristo, ela não se apagou. A autoridade de Jesus, ela não foi limitada com o tempo. O mesmo Jesus que tocou, ainda toca hoje. E Ele quer tocar você. E como nós lemos em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crer.
não é sobre o tamanho da sua fé, é sobre em quem a sua fé é colocada. Se você precisa hoje de cura, seja ela física, emocional ou espiritual, este é o momento, hoje é o momento de você alinhar o seu coração com a palavra de Deus. Ei, não olhe para a gravidade do problema. De repente é algo tão grande para os nossos olhos, mas não para o nosso Deus. O tamanho do milagre nunca é maior do que o poder do nosso Pai. Eu quero que você que precisa de uma cura, levante a mão aí no seu lugar mesmo, como sinal da fé diante de Deus, diante de Jesus. Eu quero te falar que isso não é religiosidade, não é um gesto religioso, mas essa noite o que você está fazendo é uma declaração espiritual. Você, quando está levantando as suas mãos, você está dizendo: ei, Senhor, eu coloco a minha fé em Ti. Porque quando a fé encontra a presença de Jesus, o impossível começa a se mover. Ei, acredite, o impossível está se movendo agora. O impossível está se movendo agora. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje que toda enfermidade saiu em nome de Jesus. Ela foi repreendida em nome de Jesus. Que toda dor agora seja tocada pelo poder de Jesus. Que toda opressão seja quebrada em nome de Jesus. Assim como Jesus tocou, pegou aquele menino pela mão e levantou. Eu creio que hoje o Senhor está levantando pessoas aqui, levantando da enfermidade, levantando da opressão, levantando da desesperança. E creia, onde a fé se levanta, o milagre tem espaço para acontecer. E hoje a sua fé foi levantada através das suas mãos. Se prepare, porque hoje você abre o espaço para que o milagre aconteça na sua vida. Se você crê nisso, declare no seu coração: Senhor, eu creio no meu milagre. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, Ele está aqui. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos vai viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que Ele há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos vai viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
estava frustrado. Ele diz: Senhor, trouxe o meu filho aos seus discípulos para que expulsasse o demônio. Talvez ele ouviu falar que quando Jesus liberou os discípulos de 2 em 2, e eles expulsaram, eles curaram, eles profetizaram, e eles voltaram empolgados, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem. E a palavra diz que Jesus subiu para o monte com Pedro, Tiago e João. E aquele pai não achou Jesus, mas falou: não, mas eu vou levar nos discípulos dele, porque eles operaram milagres. Só que eles não conseguiram, porque o segredo não está no homem, o segredo sempre está em Deus. A sua fé tem que estar colocada totalmente em Jesus Cristo, não é no pastor Paulo, no pastor Marcos, na pastora Sani, ou em qualquer pastor, no bispo, não. A sua fé está em Jesus. Nós somos somente um canal pelo qual Deus vai atuar e vai manifestar o poder dele. E ele pegou aquela frustração e tentou, como o pastor Marcos falou, tentou jogar para Jesus, achando que Jesus é qualquer um, o filho do carpinteiro, filho de Maria, de José. Mas Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus sobrenatural. Jesus é aquele que pagou o preço necessário. E quando você tem o conhecimento de que Jesus pagou o preço necessário, você vai viver tudo aquilo que o pastor Marcos aqui liberou sobre a sua vida. Hoje é uma noite onde o céu se alinha com a terra. Hoje é a noite onde a atmosfera do céu está se manifestando nesse local. Hoje é a noite onde não haverá somente cura aqui dentro, mas a cura vai acontecer lá na sua casa. A cura vai encontrar o seu cônjuge, a cura vai encontrar o seu filho, a cura vai entrar na sua empresa, a cura vai acontecer de forma sobrenatural e maravilhosa, porque Deus escolheu essa noite. Entenda algo, não foi você que escolheu para estar aqui, foi Deus que escolheu que você estivesse aqui, porque Ele tem um encontro marcado com você, para tocar em você, para tocar no seu marido, para tocar na sua esposa, para tocar no seu filho, para tocar na sua filha. E como o pastor Marcos falou, hoje é a noite que você vai testemunhar o sobrenatural de Deus na sua vida. Não importa o que estão dizendo, não importa o que o médico falou, não importa o que está escrito no diagnóstico, não importa aquela imagem se tem uma mancha. Hoje é a noite onde o sobrenatural vai se manifestar na sua vida. Hoje é a noite onde Deus vai tocar em você. Hoje é a noite onde as cadeias irão cair. Hoje é a noite onde os anjos estão agindo ao seu favor. Uma noite onde será marcado na sua história. Uma noite para você provar e ver que o Senhor é bom. Como a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom e nele não existe coisa ruim. Se nele não existe coisa ruim, enfermidade não vem dele, doença não vem dele, a dor não vem dele, o tumor não vem dele, o problema renal não vem dele, o problema no fígado não vem dele, o problema do coração não vem dele. Lá no céu não tem ninguém fazendo hemodiálise, lá no céu não tem ninguém fazendo quimioterapia, lá no céu não tem ninguém com dor crônica. E Jesus falou: seja feita na terra como é no céu. Então se aproprie da verdade, como o pastor falou. A falta de conhecimento limita o seu milagre. Provai e vede que o Senhor é aquele que cura. Provai e vede que o Senhor é aquele que liberta. Provai e vede que o Senhor é aquele que salva. Provai e vede, porque o Senhor está se movimentando ao seu favor. Então se aproprie dessa verdade. O
Os pastores irão se posicionar aqui, pastor Marcos, pastor Sani, pastora Sani, a equipe vai estar se posicionando aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos profetizar algo nesse ambiente. Deus está trabalhando neste lugar. Deus vai tocar na sua vida. Quando você sentir o toque da mão dos pastores, quando você sentir o toque da mão da equipe, algo vai acontecer. Fogo e poder vai sair e você vai ser livre desse mal, livre dessa enfermidade. Tudo vai mudar em nome de Jesus. Não é para amanhã não. Ei, a sua cura é para hoje, o seu milagre é para hoje, o sobrenatural é para hoje. Pai, a equipe está sendo ungida, Pai. A equipe está recebendo a unção com óleo. E que nós pedimos, ó Pai, que em cada toque correntes sejam quebradas. Em cada toque, ó Pai, a enfermidade desapareça. Nós repreendemos toda dor, nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos toda doença. Nós cancelamos, ó Pai, e dizemos, ó Pai, para isso se manifestou Jesus, para desfazer, para curar, para libertar, para manifestar o sobrenatural. E que pessoas, ó Pai, tenham um grande testemunho para contar na próxima terça-feira, Pai. Um grande testemunho será contado, Pai, porque hoje o Senhor decidiu agir em favor dos teus filhos. Nós abençoamos e declaramos o poder do Senhor sobre a vida deles em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus.